Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Chegamos neste sábado para te contar as notícias que tiveram destaque no Brasil e no mundo nesta semana. Vamos conferir juntos. A gente começa pela nova cesta básica. Nessa semana foram regulamentadas ações de combate à fome. Além da definição de regras do projeto Cozinha Solidária, também foi atualizada uma nova composição da cesta básica de alimentos, com itens mais saudáveis in natura e menos processados. Vamos ver. A ideia é que a nova cesta básica ajude a melhorar a qualidade de vida de quem consome, gerar renda a pequenos produtores e proteger o meio ambiente. Alimentos de 10 grupos diferentes compõem a cesta: feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcar e sal, óleo e gorduras, café, chá, mate e especiarias. Na cesta básica, também serão priorizados produtos agroecológicos, sempre que possível, oriundos das regiões em que serão consumidos. Em uma parceria, o governo e entidades privadas sem fins lucrativos vão gerir cozinhas solidárias que também podem participar da formulação e monitoramento do programa Cozinha Solidária. Além da regulamentação, está previsto um investimento de 30 milhões de reais para a compra de alimentos. Atualmente, existem pelo menos 2.770 cozinhas solidárias no país. Bom, e a produção industrial caiu em janeiro e teve o primeiro resultado negativo em 5 meses. Os números são reflexos do encolhimento dos segmentos de extrativismo e também de produtos alimentícios. A produção industrial brasileira recuou 1,6% em janeiro, na comparação com dezembro. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, o resultado representa a primeira queda desde julho de 2023. No mês, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 6 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram redução na produção. As principais influências negativas no resultado de janeiro foram nas atividades das indústrias extrativas, com queda de 6,3%, e produtos alimentícios, com diminuição de 5% no mês. No período, o setor também sentiu quedas na confecção de artigos de vestuário e acessórios e de produtos têxteis. Em 12 meses, o setor industrial cresceu 3,6% e apresentou resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas. Entre as atividades, as principais influências positivas foram registradas por indústrias extrativas, derivados do petróleo e produtos alimentícios. Já as altas vieram de produtos químicos, equipamentos de informática, veículos automotores e máquinas e equipamentos. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o programa automotivo Mover, com incentivos fiscais para o setor, deve ser regulamentado ainda em março. O Mover Mobilidade Verde e Inovação deve trazer mais de 19 bilhões de reais em incentivos fiscais ao setor automotivo até 2028. O programa prevê a tributação diferenciada para veículos sustentáveis, incentivos para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento para as indústrias de mobilidade e logística e requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos produzidos no país. Durante o evento na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que a estimativa é que até o fim deste mês, a regulamentação do programa que estimula a sustentabilidade e a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística deve ser publicada. O texto deve tratar de aspectos do programa como o IPI Verde, que garante menos impostos de quem polui menos, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, que será gerenciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E após o evento, Geraldo Alckmin se dirigiu a Sorocaba, no interior de São Paulo, onde o grupo automobilístico japonês Toyota anunciou um investimento de 11 bilhões de reais aqui no país. O objetivo é aumentar a produção de veículos híbridos até o ano de 2030. A empresa planeja produzir no Brasil 2 modelos híbridos flex, que utilizam tanto bateria quanto etanol ou gasolina, o que a Toyota estima que vai gerar quase 2.000 empregos. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, publicou na rede social X uma mensagem de agradecimento em que aparece com um traje tradicional japonês e uma imagem do Monte Fuji.
As montadoras japonesas apostam nos carros híbridos, que combinam combustão interna com baterias elétricas, apesar dos avanços dos carros elétricos. Outras empresas como General Motors, Volkswagen, BYD e Hyundai anunciaram recentemente grandes investimentos no Brasil. O Brasil está perto de ganhar a sua moeda digital oficial, o Drex. O real digital, que trará inovação ao mercado, está em fase de testes. Vamos conferir mais informações com a repórter Carol Oliveira, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Com chegada prevista para o segundo semestre deste ano e atualmente em fase de testes, o Drex será emitido pelo Banco Central e será a moeda digital oficial do Brasil. Na prática, se trata de uma moeda virtual que terá equivalência ao dinheiro em circulação. Ou seja, R$100 continuarão sendo os mesmos R$100 caso o consumidor opte por adquirir um produto ou serviço com o Drex. Imagine, por exemplo, comprar um carro novo e fazer a alteração de titularidade pelo celular assim que o pagamento for transferido para a loja sem precisar ir ao cartório. Ou fazer um investimento em renda ou ações no final de semana sem ser obrigado a criar apenas uma ordem na plataforma da corretora. Ou ainda, resgatar o investimento em um domingo e ter o valor na conta em segundos. Estas são algumas formas de uso previstos na nova plataforma. O Drex representa mais um passo em direção à digitalização da economia brasileira e deverá proporcionar um ambiente seguro e regulado, bem como fomentar a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios tecnológicos, assim como aconteceu com o Pix. E vamos aí rumo ao Drex, rumo à digitalização da economia brasileira. Bom, as mulheres são a maioria da população brasileira, têm nível de escolaridade maior que os homens e nos últimos 10 anos assumiram a chefia de mais de 50% dos lares. Mas tudo isso não foi suficiente para que elas, ou melhor, para que a gente ocupe um espaço maior no mercado de trabalho. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no último trimestre de 2023, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou em 9,2%, enquanto os homens atingiram um índice de 6%. E nem mesmo a maior escolaridade entre elas tem sido capaz de mudar esse quadro. Enquanto 19,4% das mulheres com 25 anos ou mais tem nível superior, apenas 15% dos homens da mesma faixa etária têm essa formação. Eu conversei com uma especialista que explica por que as mulheres têm enfrentado as maiores taxas de desemprego no Brasil. Acompanhe. Pensar na situação da mulher hoje no mercado de trabalho é pensar numa questão sócio-histórica cultural, ou que a gente chama, muitos conhecem como estrutural, ao longo da sua história de como ela se formou. Traduzindo isso, o que significa? A sua história é constituída no exercício do papel de quem é a mulher, né? Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da razão de existência. E nesta razão de existência, de que a mulher existiu, a mulher ocupa alguns papéis, e nesses papéis algumas categorias e características. É vulnerável, é um sexo mais frágil, é um sexo mais emocional. Isso se constituiu ao longo da sua história. O que é importante declarar é que no segundo semestre de 2023 foi sancionada uma lei já sancionada, já assinada pelo presidente, onde é punida qualquer tipo de discriminação para a mulher, né, que tenham as mesmas posições do que os homens. Sancionando essa lei, né, as empresas, inclusive, vão ser reguladas por um relatório mensal, inclusive onde essa fiscalização vem em vários âmbitos, e um deles é essa possível discriminação por função ou por salário. Então, é importante a gente olhar, né, para esse momento que nós estamos vivendo sócio-histórico e falar nessa mulher do futuro, que é essa mulher que se conhece, se apropria e que busca os seus talentos e se afirmar em cima do seu talento e não do seu gênero. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a conta de luz, que deve ficar mais barata após a aprovação na redução das bandeiras tarifárias. E ainda, você já ouviu falar em Mambol?
É doce, mas não é de comer, não. Brincadeiras à parte, já já a gente te conta sobre essa febre que invadiu as praias do Rio de Janeiro. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias que foram destaque nessa semana para você. Não faltam alertas sobre os golpes aplicados por mensagens de SMS no celular. As ligações também continuam fazendo muitas vítimas. E entre os principais alvos estão as pessoas com mais de 40 anos de idade. Vamos conferir mais detalhes sobre esse levantamento com a nossa repórter Maria Clara Leite. Em crimes de estelionato, os mais velhos são considerados alvos mais fáceis pelos criminosos, porque em alguns casos têm dificuldades com senhas e aplicativos, e aí ficam mais vulneráveis às abordagens que ainda acontecem muito por telefone e SMS. Uma pesquisa da empresa de cibersegurança Silverguard mostra que 26% dos golpes contra pessoas acima de 40 anos começaram por ligação ou mensagem de texto. Para quem tem mais de 60, a taxa foi de 19%. E para vítimas com idades entre 18 e 39 anos, o indicador cai para 5%. Mas é importante que todos fiquem atentos. E tem algumas características que facilitam a percepção de que a ligação ou mensagem é um golpe, como, por exemplo, a falsa sensação de urgência, que faz com que a vítima tome uma decisão sem pensar nas consequências, como transferir dinheiro ou fornecer dados. Acontece muito dos golpistas falarem que a conta será bloqueada se os dados não forem fornecidos. Mas é preciso ressaltar que os bancos não solicitam dados financeiros por telefone ou SMS. E quando a pessoa identifica ali algum indício de golpe, precisa verificar a autenticidade da solicitação por meio dos contatos oficiais da instituição, porque os criminosos costumam se apresentar em nome de bancos ou lojas conhecidas. Então, basta entrar em contato direto com esses lugares. E a recomendação é registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades saibam o número ou os números usados pelos golpistas e assim possam tomar alguma atitude para evitar outros golpes. O crime de estelionato tem pena de 1 a 5 anos de prisão. A ANEEL aprovou uma redução na taxa extra cobrada na conta de luz. A decisão foi tomada por conta do cenário favorável após chuvas e a grande oferta de energia renovável aqui no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução de até 37% nos valores das bandeiras tarifárias. As bandeiras significam as taxas extras cobradas na conta de luz para custear usinas mais caras, quando o quadro de geração de energia apresenta piora no país. Segundo a ANEEL, a aprovação da redução dos valores acontece devido ao cenário hidrológico favorável e à grande oferta de energia renovável no país. Os alívios verificados no preço dos combustíveis fósseis no mercado internacional também influenciaram a decisão. O sistema de bandeiras foi criado em 2015 e mostra o comportamento dos custos variáveis da geração de energia elétrica. Ele usa um mecanismo de cores similar a um semáforo, que vai do verde, passa pelo amarelo e segue até o vermelho, que representa o pior estágio. Quando a geração de energia por hidrelétricas cai, a ANEEL aciona as bandeiras para custear as usinas termoelétricas, que têm custo de operação mais caro. As cores amarela e vermelha representam o maior custo para o consumidor na conta de luz. As bandeiras amarela ou vermelha não são acionadas desde abril de 2022. A estimativa é que continue na bandeira verde, sem cobranças adicionais na conta de luz até o fim deste ano. O aumento da circulação do sorotipo 2 da dengue preocupa aqui no Brasil. Essa cepa, gente, está associada a casos de maior gravidade da doença.
O Ministério da Saúde revelou que do total de casos de dengue com amostras analisadas, 35% eram do tipo 2, o que demonstra uma mudança de padrão em comparação com as recentes epidemias vividas em 2022 e 2023, quando o percentual do sorotipo 2 chegou até 13%. Nos 2 anos anteriores, o sorotipo 1 foi o mais prevalente, sendo responsável por mais de 86% dos casos que tiveram amostras sequenciadas. Em 2024, segundo os dados preliminares já disponibilizados, o sorotipo 1 ainda é predominante, mas com uma participação bem inferior, de 64,2%. É importante esclarecer que apenas uma pequena parcela é enviada para sequenciamento genético do vírus para confirmar o sorotipo e a linhagem. Por isso, a amostra dos casos que tem a informação do sorotipo é de 22 mil registros, ou menos de 3% dos cerca de 1 milhão de casos confirmados até o fim de fevereiro. O Ministério da Saúde informou que o índice de letalidade dos casos graves de dengue no Brasil é de 2,99%. O número é a proporção da quantidade de pessoas que morreram pela doença em relação ao de pessoas infectadas pelo mosquito. E o total de infectados que apresentaram a forma grave do vírus é de quase 10 mil pessoas. Ao todo, 299 pessoas já morreram por causa da dengue neste ano. Segundo dados da pasta, apesar do aumento dos casos, a letalidade da doença está menor em 2024. Em 2023, no mesmo período, o índice era de 4,9%. Um alemão que se vacinou deliberadamente contra a Covid 217 vezes não reportou nenhum efeito colateral. Especialistas alertam que até agora não se sabe os efeitos da hipervacinação no corpo. Mas no caso deste homem, de 62 anos, não foram encontradas alterações em seu sistema imunológico. É o que aponta um estudo publicado na revista científica The Lancet Infectious Diseases, que classifica um homem de 62 anos como possivelmente a pessoa mais vacinada da história. O alemão, cuja identidade está sendo mantida anônima, se vacinou diversas vezes, apesar dos conselhos médicos. As primeiras notícias sobre o caso surgiram em 2022, quando os investigadores já detectaram que ele havia sido vacinado 90 vezes. Embora inicialmente se suspeitasse que ele pudesse estar envolvido em um esquema de tráfico ilegal de certificados de vacinação, a investigação do Ministério Público foi encerrada sem acusações contra ele. De acordo com o estudo, a acusação constatou que o réu foi vacinado 130 vezes em 9 meses. Mas o homem afirma ter recebido 217 doses de 8 vacinas diferentes ao longo de 29 meses, incluindo todas as versões baseadas na tecnologia de RNA mensageiro. Alguns cientistas acreditam que depois de receber tantas vacinas, as células imunológicas de um corpo se tornam menos eficazes, pois se acostumam com os antígenos. Os pesquisadores disseram que esse não era o caso do homem, cujo sistema imunológico funciona perfeitamente. Mas alertaram para não tirar conclusões excessivas e esclareceram que não endossam a hipervacinação. Um esporte típico do Belém do Pará tem feito sucesso nas areias das praias do Rio de Janeiro. O mambol é um jogo inspirado em uma fruta tropical, a manga, que tem atraído muitos atletas. Vamos ver. O mambol desembarcou nas areias de Copacabana. O esporte, criado na Amazônia há mais de 2 décadas, um dia já foi um passatempo de criança entre Rui Delbrando e seu irmão mais novo, Rogério. Antigamente, os dois usavam caroços de manga. Hoje, a prática evoluiu. A bola, e essa bola hoje é uma bola sem câmara de ar, sem preenchimento, ela é 100% PU, macia, lesividade zero. É um esporte diferente porque usa 2 bolas durante o jogo simultaneamente e você tem aí uma quadra de 10 metros de comprimento por 5 de largura e essa quadra você pratica em dupla, 2 contra 2. Batizado com a união das palavras manga e bola, o mambol tem um regulamento simples. É jogado com as mãos e cada equipe de até 3 pessoas marca quando a bola toca o chão da quadra do adversário ou quando o adversário manda a bola para fora dos limites. Se ambas as equipes marcarem na mesma jogada, o ponto é repetido. Vence o primeiro time que ganhar 2 sets de 12 pontos. Em média, cada partida dura de 15 a 25 minutos. Requer muita agilidade, reflexo, resistência física, porque a gente se desloca o tempo todo na quadra. Mas assim, quando eu fiz, eu me apaixonei logo. É um esporte nacional, então já toca no nosso coração, já aumenta a nossa vontade de ajudar, de participar e de fazer esse esporte ser mais conhecido. Pouco conhecido pelos brasileiros e sem atletas profissionais até o momento, o esporte foi ganhando terreno lentamente. E são estimados cerca de 2.000 praticantes no Brasil.
Já há confederações no estado do Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Distrito Federal. E o esporte já foi exibido em 11 países, de América do Sul, Europa e Ásia. Não é por nada não, mas eu acho que eu me daria bem com esse tipo de esporte, viu? Acho que eu teria talento para isso aí. Essa edição fica por aqui, mas antes, como de costume, vamos usar a tecnologia para viajar. Dessa vez, vamos para a Coreia do Sul, mais precisamente para o Rio Han. O Rio Han, gente, se encontra em Seul, capital da Coreia do Sul. Eu imagino que você tenha até reparado no que de fato chama atenção nessa imagem. As luzes embaixo da ponte que cruza o rio. Isso daí, gente, é um charme da cultura asiática, mais especificamente entre Japão, Coreia do Sul e China, onde os seus centros comerciais são sempre muito chamativos. Eles usam bastante LEDs, usam e abusam dos altos contrastes nas luzes. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você e até segunda.